Nosso estudo da noite de hoje, eu abri aqui o Evangelho, caiu o capítulo 12, amai os vossos inimigos, itens 1 e 2, que nos fala sobre retribuir o mal com o bem, ok? Diz assim o Evangelho: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Uma anotação de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48 e 20. E o item 2 é uma anotação de Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36, que diz assim: se amais somente os que vos amam, que mérito tereis? Porquanto os homens de má vida também amam aqueles que os amam. Se fizerdes o bem apenas aos que vos fazem bem, que mérito tereis? Os homens de má vida fazem a mesma coisa. E se vós só emprestardes àquele de quem esperais receber o mesmo favor, que mérito tereis? Os homens de má vida emprestam uns aos outros para receber a mesma vantagem. Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. E então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como o vosso Deus é misericordioso. Bom, vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos o estudo dessa noite, rogando assim: boa noite, Francis. Digamos assim: Jesus querido, mais uma vez reunidos em Teu nome, em torno de Ti, aqui nos encontramos, Mestre, para dar continuidade ao estudo das obras de Leon Denis. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as dificuldades, a vencer os empecilhos que tantas vezes nos afastam ou tentam nos afastar dos compromissos que assumimos contigo. Que a Tua paz possa se fazer presente em nossos corações, que as Tuas vibrações de amor envolvam a todos que aqui estamos presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos, Mestre, desta maneira, dizer sim ao Teu chamado, cumprindo a parte que nos cabe em Tua seara. Que seja em Teu nome, Mestre amigo, que seja em nome de Cair Bachuta, em nome dos espíritos comprometidos com a divulgação da doutrina espírita, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, que possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus, e que seja assim, agora e sempre. Bom, ok? Vamos lá. Nós estamos terminando hoje o capítulo 5, o capítulo 19, a Lei dos Destinos, parte 5, né? E vamos entrar na terceira parte, que nos fala das potências da alma. E a primeira das potências que Denis chama a atenção é para a vontade. Fantástico esse capítulo e os que vêm agora, os que se seguirão. Bom, a gente vai começar lá no parágrafo que diz assim: uma ciência nova e restaurada, não já a ciência dos preconceitos, das práticas rotineiras, dos métodos acanhados e envelhecidos, mas uma ciência aberta a todas as pesquisas, a todas as investigações, a ciência do invisível e do além, não tardará a vir fecundar
o ensino esclarecedor, esclarecer o destino, fortificar a consciência. A fé na sobrevivência edificar-se-á sob mais belas formas, assentes na rocha da experiência e desafiando toda a crítica. No final do parágrafo da semana passada, né, que a Beth leu, tem um trecho bonito demais de Denis. Eu só vou voltar para a gente poder comentar isso aí, tá? Que diz assim: crê, ama, espera, homem, meu irmão. Depois, exerce tua atividade. Aplica-te a fazer passar para a tua obra os reflexos e as esperanças do teu pensamento, as aspirações do teu coração, as alegrias e as certezas de tua alma imortal. Comunica a tua fé às inteligências que te cercam e participam da tua vida, a fim de que te secundem na sua tarefa e de que, por toda a terra, um esforço poderoso erga o fardo das opressões materiais, triunfe das paixões grosseiras e abra larga saída aos voos do espírito. Então ele está falando, né, nesse parágrafozinho da semana passada, ele está falando do nosso desejo, da nossa vontade, da nossa fé, da aplicabilidade da nossa fé no nosso dia a dia, nas questões que possamos estar atravessando com dor, com angústia, não diria insatisfação, mas com dificuldade mesmo, às vezes, de aceitação, né? Então, quando ele fala, crê, ama, espera, homem, meu irmão, depois exerce a tua atividade, quer dizer, tenha fé, acredite, sabe? Nada fica parado, nada fica estacionado na vida, na jornada do espírito imortal. Tudo acontece a seu tempo. Tudo irá acontecer ao seu tempo. Ele fala assim, comunica a fé às inteligências que te cercam e participam da tua vida. Quer dizer, haja com fé, viva com fé, né? E transmita essa fé para as pessoas que estão à tua volta, para os espíritos que estão à tua volta, para esses espíritos desencarnados, que nós sabemos que estão à nossa volta, que podem ser os nossos espíritos amigos, aqueles amigos de longa data, né, os nossos familiares queridos, mas podem ser outros também. E eles vão receber aquilo que nós tivermos para dar. Né? Quando ele coloca as inteligências que te cercam, ele coloca inteligência com letra maiúscula, quer dizer, a esses espíritos que te cercam. Transmita isso aos outros, não guarde só com você, não se acanhe diante da sua fé. Né? E quando ele coloca aqui nesse parágrafo que nós conversamos hoje, né, uma ciência nova e restaurada, não já a ciência dos preconceitos, das práticas rotineiras, dos métodos acanhados e envelhecidos, mas uma ciência aberta a todas as pesquisas, a todas as investigações, a ciência do invisível e do além. Que ciência é essa do invisível e do além que ele nos fala aqui? É a doutrina espírita, que nos explica, né, de onde viemos, onde nós estamos, por que nós passamos pelas nossas dificuldades nesse momento e para onde nós vamos. Então, essa ciência estava se abrindo, essa ciência estava chegando. Não mais aquela ciência do medo, não mais a ciência do preconceito, não mais a ciência a fé cega, e sim a fé raciocinada. Então ele vem colocando isso, né? Essa ciência do invisível, do além, não tardará a vir fecundar o ensino e esclarecer o destino. Quer dizer, a explicar a todos nós essas questões. Porquê, da onde viemos, né? O porquê da vida, que é um outro livro fantástico de Leon Denis, fica o convite à leitura, que é um livro fininho e vale a leitura do porquê da vida. Por que nós estamos aqui nesse momento, né? Porque nós encontramos na situação em que nos encontramos, dentro do grupo social, dentro do grupo familiar, dentro do grupo que nós estamos, e por que das dificuldades que nós atravessamos. Eu não posso mais crer, né, que eu não sei de nada. Eu não posso mais dizer que eu não sei de nada. Eu sei que eu tive uma vida anterior a esta minha encarnação. E várias vidas anteriores a esta encarnação. E eu sei também que eu terei várias vidas posteriores a essa encarnação.
Então eu preciso me preparar para essas vidas. Eu preciso fortificar a minha consciência. Eu preciso fortalecer a minha fé. Eu preciso me conhecer para poder sanar essas dúvidas que eu tenho comigo. Então é isso que ele nos coloca. Essa nova ciência do invisível não tardará a vir fecundar o ensino e esclarecer o destino. E não é o que a doutrina espírita nos traz? O esclarecimento dos nossos destinos, o esclarecimento das nossas existências, o porquê das nossas dificuldades do momento. Ela vem esclarecer tudo isso, ela vem mostrar, ela vem me dizer, né, que eu sou um espírito imortal, um espírito secular, imortal, que estou nesta encarnação com esta forma física e com este nome que me deram, que meus pais me deram esse nome. Mas eu tive vidas anteriores nas quais eu cometi coisas certas e coisas erradas. E eu preciso acertar essas minhas arestas, eu preciso me ressarcir com a lei divina. E ele coloca assim: a fé na sobrevivência edificar-se-á sob mais belas formas, assentes na rocha da experiência e desafiando toda a crítica. Isso a gente vê hoje, né? Boa noite, Ana. Boa noite, Tisa. Boa noite, Zanonipoa. Boa noite a todos vocês. E ele continua assim para a gente: uma arte mais idealista e pura, iluminada por luzes que não se apagam, imagem da vida radiosa, reflexo do céu entrevisto, virá regozijar e vivificar o espírito e os sentidos. Sucederá o mesmo com as religiões, com as crenças, com os sistemas. Então esse esclarecimento, ele vem para todos. Esse esclarecimento que a doutrina traz, que a doutrina espírita nos traz, ele chega para todos os caminhos, para todas as áreas da nossa sociedade. Para a área social, para a área acadêmica, para a área religiosa. Esse esclarecimento, ele vem chegando para todos nós. Ele não é contra a doutrina espírita, não é contra A ou contra B ou contra C. Ela traz o esclarecimento das nossas vidas e nos ensinando a ter paciência, a ter resignação com a nossa vida atual. E aí ele continua assim, dizendo assim: no voo do pensamento para elevar-se das verdades de ordem relativa às verdades de ordem superior, elas chegam a aproximar-se, a juntar-se, a fundir-se, para fazer das múltiplas crenças do passado, hostis ou mortais, uma fé viva, que há de reunir a humanidade no mesmo impulso de adoração e prece. Trabalha com todas as potências do teu ser, por preparar esta evolução. É mister que a atividade humana se dirija com mais intensidade para os caminhos do espírito. Depois da humanidade física, é indispensável criar a humanidade moral. Depois dos corpos, as almas. O que se conquistou em energias materiais, em forças externas, perdeu-se em conhecimentos profundos, em revelações do sentido íntimo. O homem está vitorioso do mundo visível. As aberturas praticadas no universo físico são imensas. Resta-lhe conquistar no mundo interior, conhecer sua própria natureza e o segredo do seu esplêndido porvir. Né? Então ele coloca: trabalha com todas as potências do teu ser. E essas potências que nós vamos ver no capítulo que vai se iniciar é a vontade, é ter aquela vontade firme, o desejo sincero de fazer. Né? Como o Denis mesmo coloca para a gente, que o nosso querer não seja morno, mas que o nosso querer tenha essa intensidade. Eu quero, mas eu quero mesmo. Né? Eu quero de verdade, eu não quero desde que os outros façam por mim. Não é esse querer, não é desse querer que Denis fala. Ele fala do querer da minha alma, do meu sentimento profundo. Não do meu querer dependente da vontade alheia. O meu querer tem que ser meu, do meu espírito, e não ficar na dependência de que o outro também vá fazer alguma coisa.
né? Esse querer é o meu, é a minha vontade que está ligada a isso tudo, é a minha responsabilidade, né? Então trabalha todas as potências do teu ser por preparar essa evolução. Porque olha só, quando eu faço alguma coisa de boa vontade, com uma vontade intensa, quando eu fiscalizo o meu pensamento e através da fiscalização do meu pensamento, da vigilância do meu pensamento, eu transformo o meu pensamento num pensamento mais edificante, num pensamento mais fraterno, num pensamento mais amistoso, eu estou modificando a minha estrutura, eu estou modificando a minha maneira de ser. O meu espírito está se modificando. E a partir do momento em que eu modifico esse espírito, eu estou preparando a minha evolução. A minha evolução enquanto espírito imortal. É claro que essa evolução não vai se dar num estalar de dedos, do dia para a noite. Eu saio de uma encarnação com milhares de mazelas e volto numa encarnação seguinte sem mazela alguma, sem dificuldade alguma. Não. O desencarne não santifica ninguém. Enquanto espírito imortal, as minhas dificuldades de espírito desencarnado irão permanecer as mesmas que eu tenho aqui nesse momento. A minha dificuldade de agora, se eu não trabalhar essas dificuldades de agora, elas serão as mesmas que irão se apresentar quando eu estiver desencarnada. Porque eu só vou perder esse corpo físico, a minha essência é a mesma. Então eu não devo me modificar somente na aparência, eu devo me modificar em conteúdo, lá dentro do meu ser, naquele cantinho da alma da gente que só a gente tem o conhecimento e que a gente esconde tão bem do outro, né? E que a gente camufla, e que a gente enfeita, que a gente adorna, que a gente coloca assim laços de fitas primorosos, coloca pedrinhas, faz um pacote, um embrulho belíssimo, né? Para eu poder dar a impressão ao outro de que eu sou um presente, de que eu sou uma coisa assim maravilhosa, que ele não poderá ficar sem a minha contribuição. Mas lá dentro de mim, lá no fundinho do meu coração, lá no fundo da minha alma, eu sei que muitas vezes não é aquilo. Eu me apresento diante do mundo, né? Na superfície desse mundo, na superfície desta sociedade, eu me apresento de um jeito, mas eu sei como eu sou. Então é deste ser interno, dessa consciência interna que Denis vem falando pra gente. É isso que você precisa mudar. Você não precisa só esboçar um sorriso nos lábios, mas que o teu sorriso esboçado nos lábios seja o sorriso da sua alma. Que o teu amor esboçado nos lábios e nas atitudes seja o amor da tua alma. Não venha só da boca para fora, né? Mas que venha lá de dentro de você. É isso que ele nos convida e vai continuar nos convidando a fazer. Ou seja, o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, como eu sou, de que maneira eu sou, como é que eu vou reagir nas situações mais diferentes possíveis da minha vida. E eu me conheço, eu sei como é que eu sou. É só eu observar essas mesmas reações. A reação de quando concordam comigo e a reação de quando discordam de mim. É a mesma reação que eu tenho? Será que nós temos as mesmas reações quando concordam comigo, quando discordam de mim? Né? Será que é a mesma coisa? Ou eu me apresento de forma diferente? O meu pensamento é diferente. Né? Então são essas modificações que ele vem falando para a gente aqui. E ele diz assim, lá no finalzinho do parágrafo, ele diz assim: o homem está vitorioso do mundo visível. As aberturas praticadas no universo físico são imensas. Resta-lhe conquistar no mundo interior, conhecer sua própria natureza e o segredo do seu esplêndido porvir. Né? Então é desse que ele fala aqui, é disso que ele está falando aqui. Posso ser vitoriosa no mundo visível, mas como é que está o meu mundo interno? Como é que está lá dentro de mim? Como é que eu sou? Como é que eu sou na realidade? Né? O Francis coloca assim: nosso primeiro adversário somos nós mesmos. Exato, Francis. Nosso primeiro adversário somos nós mesmos. Nós mesmos armamos as arapucas para a gente. Né?
Nós mesmos armamos as arapucas para a gente. Eu quero que as coisas modifiquem desde que não me dê trabalho. Né? Hoje eu conversava com um motorista de táxi e nós estávamos falando sobre transporte, etc e tal, não sei o quê. Eu estava falando e ele falou, pois é, a gente quer que as coisas modifiquem, mas desde que não dê trabalho para mim. Eu quero que tudo saia muito certinho na cidade, na sociedade. Agora, na hora, né, de eu atender às solicitações que uma entidade de classe, ou que o governo, ou que a empresa que eu trabalho, enfim, as coisas que eu faço, na hora de eu atender às solicitações e dar a minha cota de contribuição, que muitas vezes pode representar a negação de alguma coisa que eu gosto muito, aí eu não quero. Então eu quero fazer, nós somos assim, eu quero que as coisas aconteçam, eu quero que as coisas se modifiquem, mas desde que não me dê muito trabalho. Me deu muito trabalho, eu já vou parar para pensar se é isso mesmo que eu quero ou não. Então é isso que Denis nos convida a olhar, a rever, né? E aí, Denis continua assim, não discutas, pois, mas trabalha. Ou seja, não discuta, não cria casa, mas trabalha, faz a tua parte. A discussão é vã, estéril, e estéril é a crítica. Mas a obra pode ser grande se consistir em te engrandeceres a ti mesmo, engrandecendo os outros, em fazeres o teu ser melhor e mais belo. O que Jesus ensinou a gente? O que Jesus alertou para a gente? Faça a teu próximo aquilo que gostarias que fizesse a ti mesmo. Não é verdade? Foi isso que Jesus nos ensinou? Não é isso que nós tentamos? Há quantas encarnações nós tentamos, mas na hora que eu tenho que ceder, eu não quero, né? Quando ele coloca aqui, vou ler de novo, a discussão é vã, estéril é a crítica, mas a obra pode ser grande se consistir em te engrandeceres a ti mesmo, engrandecendo os outros, em fazeres o teu ser melhor e mais belo, porque não deves esquecer que para ti trabalhas, trabalhando para todos, associando-te à tarefa comum. Então, o que eu faço no todo vai reverter a meu favor. E a partir do momento em que eu procuro agir no bem para com os meus semelhantes, no bem para com o meu próximo, esse bem vai retornar para mim, para o meu espírito. Eu vou arrecadar isso, eu vou recolher tudo isso que eu pratico de bom. Né? Repetindo aqui o que ele fala, porque não deves esquecer que para ti trabalhas, trabalhando para todos, associando-te à tarefa comum. O universo, como tua alma, renova-se, perpetua-se, embeleza-se, sem cessar pelo trabalho e pela reciprocidade. Deus, aperfeiçoando sua obra, goza dela como tu gozas da tua, embelezando-a. Tua obra mais bela é tu mesmo. Olha que coisa linda que Denis nos coloca. Quer dizer, a tua obra melhor, o que de melhor puderes fazer, o que de melhor puderes apresentar é você. Nós somos os nossos próprios cartões de visita. E eu não sou o cartão de visita pelo que eu aparento ser, pela minha aparência física. Eu sou o meu cartão de visita pela minha obra, pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Esse é o meu cartão de visita. Esse é o nosso cartão de visita. O nosso cartão de visita não é a roupa da loja A, da loja B, da loja C, ou o sapato de um jeito, ou o relógio de outro jeito, ou a carteira, ou a bolsa. Não é esse o nosso cartão de visita. O nosso cartão de visita é a nossa alma, é o nosso interior, é aquilo que nós somos. Porque você pode estar extremamente bem vestido, você pode estar com as peças mais raras, com as peças mais caras, mas deixar transparecer, e se deixa transparecer, aquilo que nós somos. No falar, nós transparecemos o que nós somos. No falar, nós transparecemos o que nós somos no agir.
na expressão dos nossos sentimentos, na expressão dos nossos pensamentos, na nossa expressão facial. Nós entregamos quem nós somos. Aquilo que você fala, você está falando de você, do que está lá dentro de você. Né? A voz é o alto-falante da alma. Se os olhos são os faróis da alma, a voz é o nosso alto-falante. Nós transmitimos com a nossa fala aquilo que nós somos, a defesa dos nossos pontos de vista. Com tudo isso, com todos esses comportamentos, nós estamos exteriorizando o que está lá dentro guardadinho. Está lá dentro guardadinho. E às vezes a gente não percebe isso quando a gente conversa com as pessoas, né? A maneira de falar, a maneira como as pessoas se colocam, nós percebemos como essas pessoas podem ser. Né? Não estamos falando aí daqueles momentos em que as pessoas se exaltam, ou que estão defendendo uma ideia, não é isso, mas é a maneira, é a coerência daquilo que se fala, é a coerência entre o verbo e a ação. Eu tenho que ter coerência entre o verbo e a ação, porque eu posso chegar e fazer um discurso imenso a favor do verde, a favor dos vegetais, a favor das plantas, mas ao mesmo tempo que eu posso estar fazendo esse discurso belíssimo, eu posso estar com um galho de uma planta, de uma flor nas minhas mãos, ou um pedaço daquele vegetal, e eu posso estar arrancando, eu posso estar amassando, eu posso estar destruindo aquele vegetal. Então, o meu verbo precisa acompanhar a minha ação. E a minha ação precisa acompanhar o meu verbo. Porque se eu falar uma coisa, mas se eu agir de forma diferente, o que vai marcar as pessoas, o que vai marcar a minha personalidade, muitas vezes não é o meu falar, é o meu agir. Então, é essa a nossa responsabilidade. Por isso que Denis coloca aqui pra gente: Deus aperfeiçoando sua obra, goza dela como tu gozas da tua, embelezando-a. Tua obra mais bela é tu mesmo. Com teus esforços constantes, podes fazer de tua inteligência, de tua consciência, uma obra admirável. E quais são esses meus esforços constantes? Vou beber uma aguinha. Quais são esses esforços constantes? Boa noite, Rogério. Boa noite, minha mestrada. Negrão, boa noite também. Quais são esses meus esforços constantes? É a minha vigilância constante. É o esforço de me melhorar. É o esforço de melhorar a minha realidade espiritual. E como é que eu melhoro essa minha vida espiritual, essa minha realidade espiritual? Trabalhando as minhas falhas. Trabalhando aquilo que ainda não está muito bem definido na minha alma. E como é que eu vou trabalhar esses aspectos na minha alma? Conhecendo a minha alma, conhecendo aquilo que eu tenho para trabalhar. Né? Eu tenho que conhecer aquilo que eu tenho dentro de mim, eu tenho que conhecer meu material. Né? Falando da minha experiência de magistério, de 34 anos de magistério, quando um professor, se tem um professor aqui, vai entender isso perfeitamente, qualquer pessoa vai entender. Melhor dizendo, quando um professor entra em uma sala de aula, ele tem que fazer um planejamento para atender a uma determinada turma, uma determinada série. Mas ele só vai poder fazer esse planejamento, ele tem uma ideia geral daquilo que ele precisa fazer. Mas ele só vai fazer um planejamento mais detalhado a partir do momento em que ele conhece a clientela com a qual ele vai trabalhar. Então, a partir do momento que ele entra na sala de aula, que ele tem contato com os alunos, que ele conhece, que ele vê a faixa etária, que ele vê os comportamentos de saída, os conhecimentos que eles trazem com eles, né? É a partir dessa avaliação que ele faz dessa turma, ele vai poder saber se ele vai ter condições, né, de exercitar, de exercer, de fazer um planejamento mais detalhado, mais profundo, exigindo mais determinados aspectos e entrando mais em determinados conhecimentos, ou não. Então ele precisa desse planejamento. Então, para ele poder planejar a matéria que ele vai dar no ano seguinte, ou naquele mês, ou no mês seguinte, ele precisa ter conhecimento do material que ele tem na mão dele. Porque se ele não conhece, ele pode fazer um planejamento que seja completamente oposto à necessidade daquele grupo.
Ele vai fazer um planejamento dizendo que vai atingir, espera atingir o grau tal, espera atingir o conhecimento tal, se eles não têm conhecimento anterior que facilite aquilo. Então ele vai precisar replanejar. E se ele faz durante o mês, ele dá as suas aulas, ele passa o seu conteúdo. No final do mês, né, ou em um determinado período, ele vai fazer uma avaliação. Por aquela avaliação, ele vai poder saber se os objetivos que ele traçou lá no início foram atingidos ou não. E se esses objetivos não foram atingidos, ele tem que replanejar. Porque ele imaginou uma coisa, mas ele tem como resposta de uma avaliação uma outra realidade. Então ele vai ter que sentar, ele vai ter que analisar onde foi que ele errou, onde foi que ele exigiu mais, onde foi que ele exigiu menos, replanejar para voltar a trabalhar com aquela turma. E assim somos nós. Se eu não conheço os conteúdos do meu planejamento, eu não posso modificar. Eu não posso trabalhar com mais profundidade esses meus conhecimentos. Eu não conheço, eu não sei o que é. Eu não sei o que eu tenho ou o que eu deixo de ter. Né? Então, quando ele fala assim, com os teus esforços constantes, pode fazer da tua inteligência, da tua consciência, uma obra admirável, de que gozarás indefinidamente. Então, eu preciso conhecer isso. Eu preciso conhecer agora esses meus conteúdos, esse meu comportamento de saída. Quais são as matérias que eu preciso trabalhar no meu ser? Quais são as cadeiras que eu preciso trabalhar no meu ser? Vai resultar, eu descobrir essas cadeiras, essas matérias, vai resultar da minha observação sobre minha própria pessoa. Então eu preciso me observar aquilo que eu estou devendo, aquilo que eu não sei ainda, a matéria que eu não sei ainda. Né? Eu preciso ver qual é o meu comportamento de saída. Como um professor analisa lá na sala de aula o comportamento, os conteúdos que aqueles alunos trazem. Então eu vou ver lá. Bom, eu não sou, olha só, impaciência. Eu não sou muito paciente, não. Eu sou uma pessoa, eu não tenho paciência para escutar lamentação, eu não tenho paciência para falar 2 vezes, eu não tenho paciência para uma série de coisas. Então eu vou precisar analisar esse meu item paciência e replanejar as minhas atitudes. Como é que eu posso replanejar as minhas atitudes? O que eu tenho de material para eu poder replanejar a minha atitude? Eu tenho toda a doutrina do Cristo nas minhas mãos. Então, se eu sou impaciente, eu tenho que detectar, eu preciso detectar, desculpe se às vezes eu falo eu tenho, tá? É uma maneira meio autoritária de ser, né? Mas a gente está mudando isso. Eu preciso detectar as minhas dificuldades. Não tenho paciência para esperar ônibus. Mas eu preciso ter. O ônibus não vai chegar na hora que eu quero. Não tenho paciência para engarrafamento. Então eu fico dentro de casa. Porque sair no Rio de Janeiro e não encarar engarrafamento é coisa que não existe. Sair em São Paulo e não encarar o engarrafamento, não existe isso. Não é verdade? Então, se eu não tenho paciência para encarar no engarrafamento, para ficar horas no engarrafamento, então eu fico aonde? Dentro de casa. Ah, mas eu tenho que sair de carro porque eu preciso trabalhar. Ótimo. Então você vai se planejar, porque você já sabe que vai perder um tempo grande no trânsito. Então como é que eu posso me planejar para isso? O que eu vou fazer? Eu vou escutar música? Eu vou levar um livro para ler enquanto eu estou parada no engarrafamento? O que eu posso fazer para não me irritar? Ou eu vou ficar batendo no volante o tempo todo e apertando a buzina o tempo todo? Buzina faz carro andar? Bater no volante vai fazer o carro da frente andar? Não. Então, se eu sei que eu tenho que inevitavelmente passar por uma determinada situação, eu preciso antes saber que recursos eu tenho para me dar uma certa tranquilidade, para que eu possa passar por daquela situação sem estar me estressando, sem estar perdendo a minha paciência. E assim com todos os setores da nossa vida, com fila de banco, com fila de loja. Eu entro numa loja em determinadas datas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal,
reinício de aulas, eu posso querer entrar numa loja no momento que as aulas estão reiniciando no país. Eu posso entrar numa papelaria e achar que eu vou ser atendida em 10 minutos? Não. Então eu vou sair para ir da papelaria comprar o material do meu filho, sabendo que eu vou gastar um tempo muito grande. Então eu tenho que me armar com paciência para poder ficar ali na fila o tempo todo, aguardando o momento que eu vou ser atendido. E assim eu vou buscando dentro de mim todos esses meus conteúdos que precisam ser trabalhados dentro das situações em que eu vivencio e que eles precisam ser trabalhados. E gradativamente, a gente vai conseguindo superar essas dificuldades sem que a gente até se dê conta. De repente você vai achar maravilha eu estar numa livraria comprando material para o meu filho. Olha, mas tem 200 pessoas na minha frente. Que bom, eu levo um livro e vou lendo meu livro enquanto tem gente lá na minha frente, né? E é um processo de autoconhecimento, é um processo de me colocar em testes, de me colocar em prova sobre aquilo que eu estou precisando testar em mim e modificar em mim. Denis continua assim para a gente: cada uma das tuas vidas é um cadinho fecundo, do qual deve sair apto para tarefas, para missões cada vez mais altas, apropriadas às tuas forças, e cada uma das quais será a tua recompensa e tua alegria. Então eu vou preparando, linda essa frase de Denis, não é? Cada uma de tuas vidas é um cadinho fecundo, do qual deve sair apto para tarefas, para missões cada vez mais altas. Eu vou aprendendo a lidar com isso, com as dificuldades, com as diferenças, com a integração das pessoas. Eu vou aprendendo a trabalhar a minha alma nessa aceitação. E cada vez que eu vou aprendendo isso, cada vez que eu vou aplicando isso, cada vez que eu vou exemplificando isso, eu estou preparando essa minha alma para missões cada vez mais altas, né? Adequadas à minha força, de acordo com a minha capacidade, de acordo com aquilo que eu posso fazer, não com aquilo que eu não posso fazer, né? E quando eu chego e abro mão de alguma coisa muito, muito grande, que as pessoas dizem: nossa, como é que fulano consegue abrir mão daquilo? É porque ele já trabalhou aquilo ali, né? Ele já trabalhou aquilo ali. Imagina Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, que poderia estar longe do planeta Terra, mas ele tem a opção de continuar junto ao nosso orbe. Ele trabalhou o seu espírito, ele trabalhou a sua realidade espiritual. Isso para ele deixa de ser uma coisa difícil, muito pelo contrário, é um prazer para essa alma estar junto de nós, nos ajudando, nos incentivando, nos mostrando que vale a pena caminhar, não é verdade? Então é só a gente analisar esses grandes espíritos, né? Bezerra de Menezes, Leon Denis, Cair Barchutel, Eurípides Barçanufo, esses grandes espíritos que a gente diz, mas são grandes, né? São grandes, mas não nasceram grandes, não foram criados grandes, foram criados como nós fomos criados. Eles apenas trabalharam os seus conteúdos, a sua alma, com esse objetivo de melhoria, de evolução. Então nós também podemos trabalhar a nossa. E assim continua Denis: assim com as tuas mãos irás dia a dia moldando o teu destino. Renascerás nas formas que os teus desejos constroem, que tuas obras geram, até que teus desejos e apelos te tenham preparado formas e organismos superiores aos da Terra. Ou seja, na medida em que eu vou evoluindo, na medida em que meu espírito vai se purificando, esse meu corpo físico também vai se purificando, até chegar um momento em que eu vou poder estar em outro local que não seja o planeta Terra, né? A gente vai chegar lá, porque a lei que nos rege é de progresso. E ele continua assim: renascerás nos meios que preferes,
junto dos seres queridos, que já estiveram associados a teus trabalhos, a tuas vidas, e viverão contigo e para ti, como tu reviverás com eles e para eles. Terminada que seja a tua evolução terrestre, quando tiveres exaltado tuas faculdades e tuas forças a um grau de suficiente capacidade, quando tiveres esvaziado a taça dos sofrimentos, das amarguras e das felicidades que nos oferece este mundo, quando houveres sondado as ciências e crenças, comungado com todos os aspectos do gênio humano, subirás então com teus amados para outros mundos mais belos, mundos de paz e harmonia. Ou seja, quando tiveres trabalhado todas essas tuas questões, estarás apto a seguir em frente para mundos onde o bem prevalece sobre o mal, onde a harmonia prevalece sobre a discórdia, né? Mundos de paz. Volvidos ao pó, teus últimos despojos terrestres, chegada às regiões espirituais, tua essência purificada, tua memória e tua obra, hão de amparar ainda os homens, teus irmãos, em suas lutas, em suas provações, e poderás dizer com a alegria de uma consciência tranquila: minha passagem na terra não foi estéril, não foram em vão meus esforços. Quer dizer, quando eu tiver alcançado esse nível de evolução que ele se refere lá em cima, lá atrás, poderemos estar habitando um planeta onde a paz e a harmonia sejam predominantes, né? Eu ainda poderei, né, terei condições de ajudar esses meus irmãos que se encontram em dificuldades. É como esses espíritos benfeitores fazem com a gente. Imagina se esses espíritos benfeitores chegassem assim e dissessem: olha, eu já cresci, eu já evoluí, agora, meu irmão, você trata de trabalhar a sua alma. Eles não fazem isso com a gente. Eles permanecem junto de nós, nos ajudando, nos incentivando, nos esclarecendo, nos alimentando de ideal, nos alimentando de esperança, para que nós possamos continuar a nossa marcha. Eles não nos deixam para trás. E não é bonito isso? Não é, como é que se diz assim, me fugiu a palavra agora, mas não é pacificante, não é confortável, não é reconfortante a gente saber, né, que a nossa trajetória ela vai caminhando sempre para frente, que nós não ficamos estagnados, que nós não ficamos parados, que nós não somos destinados a ficar jogados, sofrendo eternamente, que nós temos a oportunidade de voltar a este plano terrestre, de trabalhar as nossas dificuldades, né, os nossos conteúdos que não conseguimos ainda um determinado aprimoramento, né, com paz, com amor, com o apoio desses amigos espirituais. Não é reconfortante isso? Não é reconfortante eu perceber que eu tenho esses amigos que eu conquistei, esses amigos espirituais que eu conquistei ao longo das minhas vidas, das minhas diversas vidas, que estão ao meu lado, me ajudando, me fortalecendo, dizendo: caminhe, vamos em frente, vamos embora, que a hora é essa, vamos embora. Não se detenhas nas coisas pequenas, olhe para a frente, olhe para o seu alvo, olhe acima da dor, acima do desespero, acima do egoísmo, acima da ingratidão, olhe acima disso tudo. Não se detenha por determinados fatores, mas olhe acima disso tudo, porque a eternidade nos espera. A eternidade está lá para nos oferecer justamente isso, não é? Não é reconfortante a gente saber disso? Que eu não vou ficar deitado eternamente em berço esplêndido, esperando que determinada coisa aconteça. Não, que depende da minha ação, depende da minha atuação, não é? Bom, alguma pergunta, gente? Alguma colocação que queiram fazer? Relativa ao tema, relativa ao que nós estamos estudando?
Bom, então vamos aqui seguir em frente, entrando na terceira parte, que nos fala sobre as potências da alma, né, o capítulo 20, que ele vai começar a nos falar sobre a vontade. Vontade. E é belíssimo esse que ele fala, né, como tudo, né? Ele começa dizendo assim: o estudo do ser, a que nos consagramos na primeira parte desta obra, deixou-nos entrever a poderosa rede das forças, das energias ocultas em nós. Né? Ele foi aqui mostrando esse tempo todo a força que existe em nós, a vontade que existe em nós, as energias que existem em cada um de nós e que nós podemos colocar esse movimento. Mostrou-nos que todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento ilimitado, lá está contido no germe. Sou um espírito imortal, momentaneamente neste corpo, mas eu fui criado para a felicidade. Eu fui criado para a perfeição moral. Então está tudo lá no germe, como numa semente. Contém todo o germe que aquela planta, aquele vegetal vai necessitar. Está tudo lá, guardadinho em estado latente. Bom, mostrou-nos que todo o nosso futuro e seu desenvolvimento ilimitado lá está contido no germe. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados do espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. Então a minha felicidade não está em algum lugar circunscrito. Eu só vou ser feliz se eu sair do Rio de Janeiro e for morar numa cidade do interior. Eu só vou ser feliz se eu sair da região sudeste e for para a região norte, nordeste, sul, centro-oeste. Eu só vou ser feliz se eu tiver determinadas coisas na minha vida. Né? Eu não coloco a felicidade, ele está mostrando para a gente que a felicidade não está num lugar circunscrito, ela não está num lugar, ela não está num objeto, ela não está em nada, ela está dentro de nós, Bom, estou em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. O mesmo pensamento está por outra forma expresso nos Vedas. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Ou seja, eu tenho uma potência dentro de mim que eu não conheço. Quantas vezes, quando nós passamos por dificuldades muito grandes mesmo, vamos pensar se cada um de nós já teve assim, momentos de grande dificuldade na nossa vida. Seja ela de ordem material, seja ela de ordem orgânica, seja ela de ordem emocional, seja do que for. Nós passamos, nós tivemos essa fase difícil da nossa vida, nós passamos, nós ultrapassamos, ela ficou lá atrás, ou ela está acontecendo e a gente está caminhando, apesar dessa dificuldade do momento, a gente está caminhando, a gente vai vencendo. Quando essa fase passar, ou se essa fase já passou, né, por cada um de nós, muitas vezes, ao olharmos para esses momentos extremamente difíceis, a gente fala assim: eu não sei de onde eu tirei tanta força para superar aquele momento. Com certeza eu parecia assim um fantoche. Acho que os meus mentores espirituais, meus amigos espirituais, ficavam manejando as cordinhas desse fantoche, porque eu não sei como eu consegui ultrapassar isso, como eu consegui superar tudo isso. É difícil da gente imaginar isso, é uma coisa que não acontece nas nossas vidas, né? E a gente olha, hoje em dia a gente olha para trás e diz: mas eu passei. Assim como isso nos dá a certeza de que alguém passou por uma dificuldade e conseguiu superar, nos dá a esperança, se a nossa dificuldade está acontecendo no momento, da gente também ultrapassar, da gente também deixar para trás esse momento difícil. Né? Então, diz assim: tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Né? Então, eu não sei da minha real força.
Eu posso até dizer, eu não suportaria passar por uma determinada situação. Mas na hora que a gente passa, a gente tira de dentro da gente uma força que a gente muitas vezes não sabe que tem. Mas a gente retira, caminha e passa por aquilo. Certo? Ele continua assim: a sabedoria persa não é menos afirmativa. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Ou seja, eu estou com todos os recursos que eu preciso dispor para sanar uma determinada dificuldade, mas eu não consigo ver muitas vezes. Eu não consigo enxergar esses recursos. Eu olho e não vejo nada. Eu olho ao meu lado e não consigo identificar nada que possa me ajudar naquele momento. E os recursos estão ali. Vocês lembram de André Luiz, não sei se é na introdução, se é no capítulo 1 de Nosso Lar, quando ele vem descrevendo todo o tempo que ele fica no umbral. Ele vem falando sobre todo o tempo que ele fica lá no umbral. E no momento em que ele realmente se convenceu daquilo, no momento em que ele busca a prece, no momento em que ele busca o equilíbrio da sua alma, que ele entra em prece, ele consegue ver aqueles amigos espirituais que vão lá recolhê-lo, que sempre estiveram ali ao lado dele. Depois ele vem descrever isso pra gente, que eles sempre estiveram ao seu lado, mas ele não conseguia ver aquilo. Ele não conseguia perceber a ajuda. E nós somos assim. A ajuda está à nossa volta, mas a gente, dentro do nosso padrão de pensamento, eu não consigo parar, eu não consigo me centralizar, eu não consigo me equilibrar para ver a ajuda que está à minha volta. E aí eu me digo abandonado, eu me digo largado. Não é verdade? Quando o Zanonipoa, diz assim pra gente: pediu auxílio, mas que um pedido veio do fundo de si mesmo. É quando vem lá do coração da gente, quando vem lá do fundo da alma da gente, E ele foi atendido naquele momento. E Denis continua assim: todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Então lá dentro, como ele fala aqui, está tudo em germe lá dentro, está tudo latente ali dentro, doido para ser trabalhado, doido para sair desse casulo, mas muitas vezes a gente fecha esse casulo, não deixa isso vir à tona. Ele diz assim: olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos, fechemos nosso entendimento às coisas externas e depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Ou seja, olha lá para dentro de você. Essa força que você busca fora está lá dentro de você. Está guardadinha lá dentro de você. Olhe para dentro de você. Se fecha das influências do mundo externo. Entra em meditação. Entra em prece. Faça sua prece, respeite o seu momento de prece, de meditação, de tranquilidade. Faça silêncio na sua alma para que você possa ouvir os apelos dessa mesma alma. Silencie, fique quietinho, olhe lá para dentro, abra as suas janelas internas. Olhe para dentro de você que você vai encontrar essa força que você tanto busca lá fora, mas que está lá dentro de você. E ele continua: mas há poucos homens que saibam ler em si, que saibam explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis. Gastamos a vida em coisas banais, improfícuas. Percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Olha só,
Há poucos que saibam ler em si mesmo, que saibam explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis. Ou seja, a gente se conhece, a gente conhece, cada um de nós conhece a capacidade que tem interna, né, a capacidade espiritual, a capacidade de sua alma de superar esses detalhes, de superar essas dificuldades. Ele está nos convidando ao autoconhecimento outra vez. Reparem só, é o autoconhecimento outra vez. Poucos homens que saibam ler em si, que saibam explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis. A gente gasta a vida em coisas banais. A gente percorre o caminho das existências sem nada saber de nós, ou seja, sem se conhecer, sem conhecer as riquezas psíquicas que você tem. E que a valorização dessas riquezas, se nós entrarmos nesse processo de autoconhecimento, a valorização desse material que está lá dentro da gente já, não está fora, está lá dentro da gente, vai nos levar a uma situação muito confortável, muito gostosa, vai nos levar à pacificação, vai nos levar à certeza de que não estamos abandonados, de que estamos amparados por Deus. Agora, eu preciso me conhecer, eu preciso mergulhar em mim, né? Porque se eu não mergulho em mim, se eu não entro em contato com tudo isso, eu vou ficar sofrendo, querendo que o outro resolva, quando está na minha mão resolver. Eu me coloco nas mãos do outro, né? Eu me coloco nas mãos do outro para que o outro faça por mim aquilo que eu não quero fazer. E se o outro não faz, eu reclamo. Puxa, fulano não fez isso. Puxa, fulano se diz tão amigo e não fez. Se ele não fez, ele não conseguiu fazer. Faça você. Não espere que o outro decida ou defina os teus caminhos. Nós é que precisamos definir os nossos caminhos. Nós é que precisamos definir aquilo que nós queremos e não colocar na mão do outro essa responsabilidade. Uma vez fazendo um curso lá no Leon Denis, uma amiga que estava dando o curso, ela falou uma frase, eu não sei se é de algum autor espiritual ou não, tá? Mas ela falou uma frase que ficou marcada para mim, e eu até escrevi na frente de nas páginas iniciais de um dos meus livros, que diz assim: é impossível que a minha felicidade dependa de alguma coisa que não dependa de mim. Como pode a minha felicidade depender de fatores que estão nas mãos de terceiros? A minha felicidade só pode depender dos fatores que estão nas minhas mãos. Não é? Quando eu coloco o motivo da minha felicidade nas mãos de terceiros, eu não estou trabalhando isso. Eu estou deixando que ele conduza. Ele vai conduzir da maneira que ele quer. Aí depois eu digo, eu não sou feliz. Mas eu não procuro em mim a felicidade. Eu coloco na mão do outro. Eu dou o direito, eu passo uma procuração para que o outro faça a minha felicidade. E ele vai tentar fazer aquilo que ele pode, porque ele até, muitas vezes, ele pode até ter boa vontade, mas ele não sabe, na realidade, aquilo que me faz feliz. Eu mesma não sei. Eu não sei, mas eu quero que o outro descubra. Mas eu não sei. Então como é que eu vou fazer? Ele vai buscar o que é a felicidade dele. Ele pode tentar fazer alguma coisa para mim, mas vai fazer de acordo com aquilo que ele quer fazer, com aquilo que ele conhece, e não de acordo com aquilo que eu quero, porque nem eu sei aquilo que eu quero, né? Então eu preciso conhecer. Agora, para saber aquilo que eu quero, eu preciso me conhecer. Olha, Denis, daqui para frente, ele vem o livro inteiro nos convidando a exercitar o autoconhecimento. Daqui para frente ele vai se tornar assim mais intensivo ainda nesse processo, né? A amiga da Paz PB coloca assim, certíssimo. Por isso há tantas pessoas frustradas, porque justamente procura felicidade em todo lugar, menos em si mesmo. Exatamente. Então a gente vive infeliz porque a gente vai buscar as coisas fora da gente, quando tudo isso está dentro da gente. Nós vamos parar aqui nesse parágrafo, tá? Porque nós já estamos na nossa hora, para que na semana que vem a gente possa continuar. Ok? Bom, gente, já são 19 horas e 15 minutos, o Celso daqui a pouquinho vai estar entrando aqui, né?
A gente mais uma vez agradece a presença de todos vocês aqui conosco. Pois é, amiga da paz, a gente poderia ficar mais tempo, né? Deni é uma coisa tão gostosa, é um texto tão gostoso, mas a gente tem hora, né? O Celso daqui a pouquinho está entrando também com o estudo das obras de Leon Denis. Então, obrigado mais uma vez a Nina Mil, a Mana, ao Francis, a Zana Nipoa, o Rogério, a Dama Celta, amiga da Paz PB. Muito obrigada pela presença de todos vocês, tá? Beijo bem lá no fundo dos corações. Alguém gostaria de fazer a prece assim rapidinho para o Celso poder entrar logo? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos embora então fazer a nossa prece. Isso, amiga da paz, chega às 6h15 que a gente vai poder conversar sobre esse texto que é tão gostoso, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo sempre a Deus a oportunidade que Ele nos concede para o estudo, para nós podermos estudar, né? Roguemos assim com os nossos corações. Senhor de infinita misericórdia, Pai de amor infinito, Pai bom, Pai amigo, mais uma vez te agradecemos a oportunidade de estudar, a oportunidade de refletir sobre os ensinamentos do Cristo, sobre a doutrina espírita, mesmo estando fora da casa espírita, Senhor. Abençoe este meio de comunicação que nos faculta esse trabalho. Abençoa todos os seus trabalhadores, Senhor, que de boa vontade aqui estão fazendo a parte que lhes cabe nessa tarefa. Abençoe esses amigos espirituais que nos amparam, que nos fortalecem, que nos induzem, Senhor, a trabalhar sempre, a trabalhar mais, a levar a Tua palavra a todos os recantos desse planeta. Que a Tua paz possa se fazer sentir em nossos corações, que o Teu amor seja sempre, querido amigo, o guia seguro da nossa caminhada. Que a Tua misericórdia nos alcance onde quer que possamos estar. Que seja em Teu nome, que seja em nome de Leon Denis, que seja em nome de Carre Barchudo, de todos os espíritos comprometidos com a divulgação da doutrina espírita, mas acima de tudo, Senhor da vida, em nome de Deus, que mais uma vez te agradecemos a oportunidade do esclarecimento. Que seja assim agora e sempre, graças a Deus.